temos que analisar alguns fatores que fizeram com que José ficasse prejudicado diante dos seus irmãos. Em primeiro lugar, nós sabemos do amor e da preferência do pai Jacó por José. Primeiro porque José, além de ser o filho da velhice, era também o filho da mulher do amor dele, não é isso? Era o filho da mulher do amor dele, Raquel, não é isso? Era o 12º ou terceiro, né? 12º mais ou menos. Então ele era o amor dele por causa da mulher que ele amava, porque Raquel, ela só teve esse filho. Então ele era apaixonado por José. Mas há uma coisa interessante, o pai, nós falamos na aula passada que o pai, ele sempre vê na personalidade, na construção do filho, no ambiente familiar, ele vai notando que o filho vai tendo umas qualidades maiores do que outras. E ele vai sabendo qual é o filho que tem mais saída do que o outro. Então, de todos os seus filhos, o pai viu que José era diferente. A Bíblia diz que ele guardava todas estas coisas. Ou seja, ele viu o lado espiritual na vida de José. O problema aqui é que o pai e José não vão saber lidar com a situação. E observem bem que esse José vai ser prejudicado aqui. Por quê? Porque prestem bem atenção numa coisa. José, ele era um homem escolhido. José, ele já tinha revelações de Deus. Mas tinha 3 coisinhas na vida de José que nós podemos analisar. Digam comigo, inexperiência. José tinha inexperiência, ingenuidade. E ele não tinha também, ele era inocente. Quais são as 3 coisas? Inexperiente, ingenuidade, inocência. Ouçam bem, esse José, ele tinha essas 3 coisas na vida dele. E aqui essa lição de hoje ela é muito importante para nós. Coloca bem aqui, pastor. Coloca bem aqui. Essas 3 coisinhas, rapidinho aí, para os irmãos acompanharem. Observem. Hein? Tá aí? Arrogância. Mas coloca esses aqui também só para destacar. Porque aí fica imaturidade, não é isso? Inexperiência e inocência. Vamos lá. Rapidinho, só para os irmãos acompanhar aqui conosco. Não é isso? Inexperiência, aí imaturidade, não é isso? Inocência e coloca ingenuidade também, viu? Pronto. Tudo bem, obrigado. Observem que aqui nós vamos ter, vamos lá dizer bem forte, essas quatro coisas que ele tinha. Primeiro, inexperiência. Segundo, imaturidade. Terceiro e quarto. Quando você pega o texto, Gênesis 37, é dito que José tinha quantos anos? 17 anos de idade. Imagine naquela época que não tinha internet, que não tinha avanço científico, mas você vê aqui que José tinha essas 4 coisas na vida dele. Primeiro, vamos lá bem forte, ele era inexperiente. Então, quem deveria ajudar ele nesse particular, quem era? Era o pai, que o pai tinha experiência, mas ele não tinha. Ele tinha imaturidade, ele não tinha ainda a vivência da vida. Quem era que deveria ajudar ele? Ele era Quando a gente fala de inocente aí, é que ele não tinha malícia. Ele não tinha malícia, ele não tinha maldade, ele não tinha plano diabólico na vida dele. Tem pessoas que às vezes, por causa da inocência, comete erro, comete falhas, por causa da e ele era sem muito conhecimento. Sem muito conhecimento. Essas coisas aqui, elas vão prejudicar José diante dos seus irmãos. Então eu quero falar com você aqui, às vezes tem pessoas que têm conhecimento, se forma, tem doutorado, mas é um meninão. Tem pregador que é um meninão, tem pastor que é um meninão, tem mulher que é uma meninona, já casada, é uma meninona.
Rapaz, eu nasci, foi dentro de igreja. Eu me lembro que quando eu estava em Teresina, aí tinha um amigo meu, e quando eu cheguei em Teresina, eu fui convidado, mas não fui convidado pelos pastores, eu fui convidado por um amigo meu. E quando eu cheguei lá, alguns não gostavam de mim, porque eu era recém-chegado, pensava que eu ia tomar espaço de alguém, que eu nunca liguei para isso. Aí quando foi um dia, um amigo meu disse assim, vamos para uma reunião. Quando cheguei lá, só cheio de pastor para todo lado, eu não era pastor. E quando eu entrei, fiquei lá atrás, mesmo lá atrás, eu vi um bocado com uma cara ruim para mim. Eu ouvia uns, o que esse nego veio fazer aqui? E o meu amigo, ele pegou, que também a maioria não gostava dele, ele foi lá para frente. Ficava botando o café, que estava na mesa, botando no copo dele e me gritando, Osiel, do meio do povo, vem para cá. Eu disse, rapaz, esse bicho é doido. Então tem pessoas que elas são inocentes, ela não percebe que o povo não aplaude ela, não percebe que aquele ambiente não é dela. José era um bom menino, era um bom rapaz, mas ele tinha essas 4 coisinhas, ele era inexperiente. É por isso que você precisa aprender, sentar com os outros, ouvir os mais velhos. Você tem que ter experiência, você tem que ter o quê? Maturidade, tem que ter o quê? A inocência, ele tinha isso, mas tudo aqui no seu devido, só que isso aqui de José vai prejudicar ele. Aí você vê que ele também era ingênuo, sem conhecimento. Tem gente que é assim, a gente está falando as coisas, como é isso aí, pastor, como é? A pessoa não percebe. Irmão, tem crente que ele é tão inocente, que ele não percebe que as pessoas não querem ele naquele local. Quer dizer que é para mim sair, irmão? Faz a hora que eles estão querendo que tu saia. Mas tu não percebe isso. Então, essas 4 coisas aqui, elas prejudicaram quem? A José. E aí nós vamos analisar, olha o que eu coloco aqui. Ele, primeiramente, Deus no controle. Segundo, quem era o escolhido? O escolhido era José. O pai sabia que ele era o escolhido? Sabia. Os irmãos sabiam? Sabiam. Os irmãos, eles sabiam que José tinha algo a mais do que eles. Se destacavam, né, pastor? Se destacavam. Eles sabiam, quando ele diz assim, lá vem o sonhador, no hebraico, não era simplesmente um dizer. Olha aqui, eu coloquei aqui, ó, está aqui, ó, halom, que é sonho no hebraico. Se vocês analisarem a raiz dessa expressão, eu coloquei aqui, se vocês atentarem bem para ela, que vem da raiz halom, sonhar, mas aqui é sonhar profeticamente. Eles sabiam que o menino tinha algo a mais, que o irmão tinha algo a mais. Você já tinha pensado nisso? Olha aí, não tinha. E vem do verbo ralar, que na verdade é adorar, louvar, então. Não era um sonhar apenas, não. Porque o sonho tem 2 sentidos. Eu posso sonhar, que é a cena que eu vejo durante a noite enquanto estou dormindo. Também tinha os sonhos que eram buscados pelos bruxos, pelos feiticeiros. Mas aqui eram sonhos divinos. Aquilo que ele diz, os molhos de vocês vão se render ao meu, papai vai se inclinar à lua. Era profético. O pai sabia que havia algo nele e os irmãos também sabiam. Eita glória! Aí lá vai. Só que o problema, além dessas... vamos lá bem forte. Inexperiência. Imaturidade. Inocência. Ingenuidade. Além dessas 4, aqui, o pai, que não soube administrar bem a situação, vai criar o favoritismo. Aí vai piorar. Se já tinha essas 4 coisas, agora o pai vai piorar. Por que o pai vai piorar? Porque o pai vai fazer isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá comigo. Ketone passim. Vamos lá. Ketonet passim. Vamos lá. Ketonet passim. Por causa da Septuaginta, alguns fizeram uma tradução errada. Alguns dizem assim, ele fez uma túnica de várias cores. Outros dizem assim, ele fez uma túnica longa. Vamos analisar. Agora vamos analisar 2 túnicas, 2 colocações. A primeira era de várias
Várias cores. Se é de várias cores, é o que? Multicolorida. Não é assim? A túnica tinha muitas cores. Mas se ele fez uma túnica de mangas largas, era para o lazer. Era para a pessoa que tinha um aspecto real. De todo jeito o pai complicou o menino. Eita Deus! O pai fez uma túnica de várias, que era uma túnica colorida. Mas ele, se foi uma túnica de manga larga, essa túnica de manga larga era para o lazer, era para mostrar que dentro de casa quem era o real. Quem era o que tinha o direito de tudo. Então, pela história, o pai estava colocando o menino José como favorito até no direito dos filhos. Porque na linhagem sucessória, quem tinha direito era Rúben. Em quarto lugar, era Judá. Então, perceba bem que de todas as maneiras o pai complicou a situação. Olha para cá, pessoas que têm túnicas de várias cores é um perigo. Toda pessoa que tem talento demais, ela é invejada. Toda pessoa que tem um dom a mais, ela é invejada. E olha para cá, não fica tu, porque tem irmão que tem um dom, tem um irmão que tem um talento, tem um irmão que tem uma coisa, às vezes, aí ele fica chorando. Eu não sei por que me atacam, glorifica a Deus, rapaz. Eles estão te atacando, é porque tu tem a túnica de várias cores. Tu chama a atenção é pelo teu talento, é pela tua voz, é pela tua habilidade, é pela tua inteligência. É ou não é? Não fica chorando não. Agora eu vou te dizer, é perigoso quem tem a túnica de várias cores. Se tu és um bom teólogo, vão te criticar ou não? Porque tudo que você falar, a multidão vai te aplaudir, reconhecendo que você tem um talento, mas do outro lado tem a plateia dos invejosos que vão atacar você. Não é assim? E eles vão te atacar porque eles estão com inveja, porque eles queriam ser você e não, eles queriam a tua túnica, rapaz. Não é isso? Tem que saber, bota aí na boca dele. Tem que saber administrar. É pecado ter a túnica de várias cores? É pecado ter uma túnica real? O pai deu porque o pai sabia que o filho tinha mais. É claro que o pai vai errar, porque a Bíblia diz, está aqui no hebraico, eu coloquei aqui, Ahav. A Bíblia diz que o pai amava mais José. Isso. Então, aqui, esse Ahav, que é o verbo hebraico, amar, na verdade, o Jacó, ele vai cometer um grande problema, porque ele vai criar um favoritismo. E ele vai demonstrar para todos os outros que ele tem um predileto. E quem é o predileto dele? É José. O erro do pai, como falou ele aqui, foi não saber o quê? Administrar. Mas eu pergunto aqui a vocês, tem homem que tem a túnica de muitas cores, tem ou não tem? Eu posso me comparar com Daphne? Não. Eu posso me comparar com Galilei? Eu posso me comparar com Beethoven? Eu posso me comparar com Sócrates? Te aquieta, rapaz. Tem gente que tem um dom, ele é, como é que eles chamam lá fora? Não, tem um polivalente, mas tem um nome sim, rapaz. Não, autodidata não. Eles estão falando de QI, mas tem assim, que é aquela pessoa que já é meninozinho, que ele sabe tudo de matemática. Superdotado. Mente brilhante, essa palavra. Então eu tenho que entender que tem gente que sabe mais do que eu. Eu tenho que entender que tem gente que está ano-luz na minha frente. E o problema hoje dessa gente é que não entende. O pai erra porque ele não soube administrar. Mas eu pergunto, os 12, vamos lá colocando os 12, dentre os filhos de José, tinha deles a capacidade que José tinha para administrar? Eles tinham a inteligência que José tinha? Nenhum deles. É aqui que eu quero mostrar para vocês. E tu pode, bota para cá. Tu pode ter inveja, tu pode ter ciúme, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode bater pé, tu pode falar mal, mas tem pessoas que são melhores do que você. Deus disse para Saul: olha, eu já tenho um melhor do que
Deus tem os seus melhores. Não adianta. Vamos pegar aqui na Bíblia. Quem escreveu o Velho Testamento, o Pentateuco? Moisés. Era formado aonde? Em toda a ciência do Egito. Quem fechou o cano do Velho Testamento? Esdras. Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras era um escriba versado na... Qual foi o homem que mais escreveu carta no Novo Testamento? Paulo, que Pedro disse, ele escreve coisas, até o Pedro se achou menor do que? Então te aquieta, rapaz. Olha para cá, se o irmão prega bem, deixa ele pregar bem, rapaz. Eu vou já falar dos invejosos daqui a pouco. Eu estou começando. Aí o pai pegou e deu uma túnica de várias. Olha para cá. Agora eu vou te dizer bem aqui, olha para cá. Tu quer túnica de várias cores? Olha para cá, olha para cá. Tu quer túnica de várias cores? Ele falou agorinha. Esteja preparado para assumir risco. Esteja preparado para assumir críticas. Esteja preparado para enfrentar inveja. Agora, se você sabe que Deus te deu o dom, tu vai colocar a túnica e vai viver tranquilo. Tem irmão que na hora que a pessoa começa a criticar ele na internet, ele vai se justificar. Irmão, que tu te aquieta. Te aquieta. Tem homens que Deus vai dar a túnica larga, que Deus vai dar a túnica real. Eita, glória a Deus. Rapaz, é coisa boa. Deixa eu ver aqui, rapaz. Eu botei bem aqui. Vamos lá, 2 Samuel 13, 18. Vai lá. 2 Samuel 13, 18. Rapidinho, vai lá. 13, 18. Vai. E trazia ela uma roupa de muitas cores. Sim. Porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Como era que a filha do rei era conhecida? Está aí no texto. Tá. Como é que ela era reconhecida? As filhas virgens do rei, Sim. roupas de muitas cores. Roupas de muitas Cores. Como foi que Jacó deu a túnica para José? Que ele estava dizendo para os filhos dele que ele era o quê? Tinha aspecto real. Tem filho nosso, irmão, tem menino nosso que até quando ele se senta, a gente diz assim, esse menino vai ser uma autoridade, olha o jeito que ele se senta. Tem deles que na hora que pega no livro, outro diz, esse menino, não é assim? Tem ele quando vai falar, diz, esse menino vai dar alguma coisa. Quando a mulher a filha do rei, lá do Egito, de Faraó, ela abriu o baú, ela diz, dos meninos dos hebreus, é este. Ou seja, ela profetizou, isso aqui é um libertador. É assim. E muitos meninos foram jogados lá, mas só encontrou esse, porque Deus tinha um projeto com... E José era o quê? Olha aqui, ele era o quê? É o escolhido. Quem é escolhido vão bater. Quem é escolhido vão atacar. Quem é escolhido vão criticar. Mas se Deus te deu a túnica, aguenta. Não é assim? Segura! Agora tem uma coisa. Tem duas túnicas na Bíblia. Tem essa, porque de todo jeito, se ela fosse colorida, chamava a atenção. Pronto, se tu tem um colorido na tua vida, vamos lá, bota aqui, Caio. Tem gente que tem um colorido melhor. Alguém diz assim, ele tem uma áurea boa. Não é áurea não, é o Espírito Santo de Deus. Não é assim? Tem gente, irmão, que quando começa a falar, Ambrósio, quando começava a falar, o pessoal ficava admirado. Olha, Tomás de Aquino, as pessoas já olhavam e diziam, um dia esse boi aqui, ele vai mugir, ele vai bradar. Ou seja, as pessoas, o próprio professor dele já via. Tem professor que ele vai olhando o aluno dele e diz, esse menino vai ser um grande cientista. É assim ou não é? Esse menino vai ser um grande matemático. Esse menino vai ser um grande orador. É ou não é? Pronto. Então tem homens que têm as túnicas de várias cores. Agora se tu tem só uma cor tua, fica tranquilo. Porque Deus vai te usar só com essa. Porque também tu só vai aguentar a pancadinha para aquela cor. Te aquieta. A Bíblia diz lá em Êxodo 18 que Deus disse Jetro disse para Moisés, coloca chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe. Às vezes Deus te chamou só para ser chefe mas tu quer a túnica de quem tem 1000. Tu não aguenta a pancada. Não é assim? Tu não aguenta a pancada. Na parábola dos talentos, não está lá? A um deu 5, não é isso? A um deu 2 e a um deu 1. O que ganhou 5 e o que ganhou 2 e o que ganhou 1. Pronto.
O invejoso enterra, porque ele não tem capacidade de produzir, aí ele vai criticar quem tem. Não é assim? Então olha para cá. Vamos ver aí, João 19, 23. Olha aí, João 19, 23. Vamos lá, rapidinho. Eita glória. Vamos lá, vamos correr aqui, vamos lá. É coisa boa. É só do céu. João 19, 23. Isso. 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. Epa, pegaram as vestes e pegaram a túnica. E o que fizeram com ela? A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Eita. Olha, irmão, é bom a gente ler a Bíblia direitinho. A túnica de Jesus não tinha um quê? Costura. De alto a baixo, ela não tinha rasura. Sabe o que quer dizer? Cristo não é dividido, Cristo tem caráter. Túnica que não é rasgada, de alto a baixo. Como é que ele está dizendo aí? Não. Tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Não tinha costura. Ou seja, está falando do caráter de Cristo. Aqui está falando do talento que José tinha. As muitas cores. Agora olhe para cá. Todos que são escolhidos, escute o que eu vou dizer de Deus para você. Todos que são escolhidos serão criticados, invejados, falados, rejeitados, maltratados, humilhados. Só que quem sabe que é escolhido não desiste, não olha para trás, não fica ouvindo críticas bobas, porque sabe que Deus lhe deu a túnica de várias cores. Eita, coisa boa, né, rapaz? Rapaz, é a pessoa chegar e dizer assim, olha, é a pessoa chegar e dizer, não, eu vou ficar. Por quê? Não, mas estão te criticando, estão dizendo que tu não prega, estão dizendo que tu não é talentoso. Eu disse, mas Deus me chamou. E quando Deus escolhe, pode inventar o que quiserem contigo, pode ter inveja, bota para cá, bota aqui. Olha, se tu é um escolhido, pode inventar, pode montar trama, pode montar mesa redonda contra ti, pode falar que tu não fala bonito, pode dizer que tua voz é feia, pode dizer que teu cabelo é feio, mas se tu for escolhido, eles estão te criticando porque a tua túnica é de várias cores. E por que ele não está no teu lugar? Por que ele não faz como você faz? Porque ele não é o escolhido é você. Eita glória. Agora eu vou dizer uma coisa, se Deus te escolheu, você tem que aprender a ter experiência. Se Deus te escolheu, você tem que buscar o quê? Maturidade. Se Deus te escolheu, você não pode ser uma pessoa inocente, você tem que ser sem malícia. Mas não pode ser um bobinho, uma bobinha. Tem irmão que eu sou ungido do Senhor, é uma bobinha velha, é um bobinho. E não pode ser ingênuo, de jeito nenhum. Então, observem bem, nós podemos analisar que o motivo do ódio dos irmãos é porque o pai, na verdade, amava mais a José. Mas também o José fazia o quê? Delatava o mau comportamento deles. Então preste bem atenção, José só está piorando por isso que eu falei, inexperiência, ele ia falar para o pai, papai, porque os irmãos não andavam correto. Se vocês analisarem o texto, a Bíblia diz lá o verso 1, vamos lá, olha como é que diz o verso 1. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Isso. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia a má fama deles para o seu pai. Pode ir. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Problema. Isso, vai. Porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Isso. E aí eles estão em Siquém. É isso que eu quero. Está bem por aí. Eles vão para Siquém. Observem que Siquém foi o lugar onde a irmã deles, Diná, foi deflorada. Vamos prestar atenção no texto. Está aí, está bem aí. É logo bem perto aí do começo. Então, observem bem. O motivo do ódio é porque os irmãos sabiam que o pai amava mais e além disso, José... É o 14, como é que diz? E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e José veio a Siquém. Ele estava em Hebrom, mas quando chegou lá, ele vai para Siquém. E lá em Siquém, os filhos de Jacó não eram bem vistos, por causa daquele problema. Ou seja, o pai não estava percebendo bem. E ele também mandou José ir lá para saber
por onde eles estavam andando por causa dessa situação. Entenderam? Aí pronto, então observem bem o comportamento dos irmãos, e aí vocês podem observar que o erro do pai foi o preferencialismo, não é isso? E aí eu coloquei aqui que o pai não aprendeu. Por que o pai não aprendeu a lição? Já tinha vivido o tormento do seu irmão, preferencialismo dentro de casa. Mas mesmo, rapaz, estão vendo aqui? O pai não aprendeu a lição. Ele sabe que o Isaac amou mais a Esaú. Ou seja, ele sentiu a dor da rejeição. Ele sentiu a dor que o pai preferiu o outro e não a ele. Mas por que ele não aprendeu essa lição? Sabe por quê? Porque ele preferiu José. Ele mesmo colocando, ele queria pagar esse preço, colocando a família em risco, mas ele queria amar mais a José. Tem gente que não aprende a lição. Ele não aprendeu. Aí nós já falamos aqui sobre os sonhos de José. Não se tratavam de sonhos naturais, eram sonhos proféticos. Eram sonhos divinos. Então, quando você vai para essa parte aí dos sonhos de José, que eram sonhos divinos, né? E como é que diz aí? Sonhos divinos. Vamos lá. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. O 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então, esses sonhos eram sonhos proféticos que ele tinha. É muito interessante que a gente atente para um detalhe aí. Quando eles vão dizer, lá vem o sonhador, eles não estão dizendo apenas uma pessoa que sonhava. Eles sabiam que havia algo a mais na vida de José. O pastor sabe quando o dirigente tem algo a mais. Sabe ou não sabe? A irmã do ciclo de oração sabe quando um membro de lá tem algo a mais do que ela. Até o cantor sabe quando o outro tem mais do que ele. Sabe qual é o nosso problema? É que eu não quero admitir que tem pessoas que têm mais cores do que eu. Não é assim? Aí começa o ciúme, a competição, começa a inveja e aí vai. Mas José tinha sonhos. E por que eles aborreciam? A Bíblia diz que eles tanto aborreciam-no como também o invejavam. Se vocês analisarem Sané, aqui Senó, que na verdade é odiar. Por que eles tinham tanto ódio de José? Por que eles tinham tanto ciúme, tanta inveja de José? Era só porque o pai tinha preferência? Eles sabiam que o pai tinha. Era só porque o pai estava fazendo a túnica? Eles sabiam. Mas eles também sabiam que corriam risco, dentro da origem familiar de José, ser o maior do que todos eles. E às vezes eu não quero aceitar isso. Eu não quero aceitar. Então eles aborreciam. Aí observem bem, vamos nos livrar. Quando José chega, como é que eles dizem aí? Vamos lá. Versículo 19. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador. Sim. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma besta fera o comeu. E veremos o que será dos seus sonhos. Lá, olha aí. Agora vamos ver o que será dos seus. Olhe para cá. Quem tem túnicas de várias cores, por isso que eu estou falando isso aqui hoje bem forte. Escute bem o que eu vou te dizer aqui. Vão tentar matar você. Vão tentar te tirar de cena. Vão tentar afastar você. Vão dizer assim: vamos nos livrar? Nós não queremos eles aqui. Ele é a causa de nós não crescermos. Ele é a causa de nós não avançarmos. Ele é a preferência do momento. Então vamos nos livrar? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quem tem promessa de Deus, quem é o escolhido de Deus, se você vender, aonde ele chegar, ele vai prosperar. Quem é o escolhido do Senhor, aonde você tentar pagar ele, Deus vai soprar o nome dele aonde ele estiver. Quem é o escolhido do Senhor, pode ir para a prisão como foi José, pode ser escarnecido como foi José, pode ser humilhado como foi José, mas se Deus tem a cadeira para José, ele é um homem de várias cores, ele vai chegar onde Deus quer que ele chegue. Por isso que eu quero dizer para vocês, tem muitas pessoas que dizem assim: vamos nos livrar dessa pessoa.
Eu vou te dar um conselho aqui. Aceite o que Deus faz por uma pessoa. É tão lindo quando alguém... Eu acho lindo, meus irmãos, quando a pessoa diz assim: rapaz, o fulano de tal, ele dá um bom estudo. Aí você diz: rapaz, eu sinceramente, pensa numa pessoa que sabe dar um estudo bíblico. É lindo isso ou não é? Rapaz, o fulano de tal administra bem a igreja. Aí você diz assim: é verdade. Eu sinceramente, eu fui lá, eu assisti um culto. A maneira que ele dirige o culto, a maneira que ele lidera. Oh, coisa linda, né? Assim, é uma pessoa resolvida, é uma pessoa que não quer o lugar de ninguém. Ela sabe que se recebeu só um talento, não é assim? Ela sabe que não é a pessoa da túnica de várias cores. É aquela pessoa que é contente aonde ela está. Mas hoje difícil, tu tá filmando direito, bota para cá. Hoje dificilmente você vê um cantor elogiando o outro, você vê um pregador elogiando o outro, você vê um músico. Esses daqui são músicos, a inveja é a doida que ninguém aguenta. Não é deles aí não, mas que tem, tá cheio, tá. Olha aí. O grande problema é que ninguém quer ser segundo. Um professor uma certa vez me disse: se não fores o primeiro, seja um bom segundo. O problema é que ninguém quer ser segundo. Sabe quem é que diz isso? Charles Swindoll. Ele disse que o instrumento mais difícil para tocar é o segundo violino. Mas porque todo mundo só quer ser o primeiro? Só quer ser o primeiro violino. Agora, ninguém quer ser o segundo violino. É difícil. Então tem gente que só quer tocar o instrumento da orquestra, aquele que chama mais atenção. Ele só quer ser a atenção do público. E às vezes Deus não te chamou para tu ter a túnica de várias cores. Será se você tinha a capacidade de ser Davi? Será se você tinha a capacidade de ser Jacó? Olha o tanto que ele sofreu. Ele diz para Labão: eu fico com as tuas ovelhas de dia, de noite. Vem a chuva, vem o sol, eu estou lá. Tu quer ser Davi, rapaz? Tu tem coragem de matar leão, urso? Às vezes a pessoa quer o lugar que eu estou, mas não quer a minha história. Às vezes a pessoa quer a fama, mas não quer o preço para chegar lá. Te aquieta, rapaz. Me vê aí Romanos 12, lá pelo verso 17, rapidinho. Eita, coisa boa. É porque tem irmão que fica na doideira. Aí ele não cresce, aí ele fica louco. Rapaz, eu queria pregar, rapaz, eu queria... Te aquieta, rapaz. A ninguém torneis mal por mal. Não é esse aí não. Aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. É o 12, não ambicioneis, está bem aí. Eita, coisa boa. Vê se é o 16, vai. Sede unânimes entre vós. Olha, seja unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas. Não fique desejando coisa alta. Mas acomodai-vos às humildes. Acomodai-vos às humildes. Pronto, eu quero ser o maior pregador do mundo. Não, comece pela tua Jerusalém. Às vezes tu vai crescer, tu nem imagina que tu está crescendo. Porque meu pai diz que quem quer ser grande sem poder, acaba ficando mais pequeno sem querer. Te aquieta. Eu vou ser o maior músico do mundo. Às vezes tem pessoas que na verdade eu leio várias histórias dos grandes homens. Teve deles que morreram e a história deles só saiu depois. Não é assim? Só se tornou famoso depois que morreu. A maioria desses homens aí só se tornaram pintores, poetas, médicos, não é assim? Eu li que o cara que inventou a anestesia para o dente, ele tentou várias vezes, fracassou, ele tentou nele mesmo, não deu certo, tentou numa senhora, complicou ela, aí ele tentou em outra pessoa, ela morreu, prenderam ele e ele escreveu uma carta, dizendo que estava fazendo o bem e tentando e se matou lá na cadeia. Sabe o que aconteceu? As pessoas depois descobriram que se ele tivesse aguardado mais um pouquinho, porque a experiência dele estava certa, ele só estava errando no cálculo, mas a anestesia que ele criou estava certo. Estão entendendo agora? É isso que eu quero dizer. Não fique doido, eu quero ser o maior pregador, eu quero ser... Tem irmão que fica aí na internet, aí ele faz vídeo. Tem outros que ficam falando língua nos vídeos, para ver se a pessoa chama ele. Tem outros que dizem, vamos para debate. Te aquieta, rapaz, vai viver tua vida. Te tranquiliza. Nem todo mundo tem a túnica de várias cores. Aí
você tem que ficar aí. Não ambicioneis o quê? Coisas altas. Coisas altas demais. Mas acomodai-vos às humildes. Mas acomodai-vos às humildes. E quando é crente sincero, olha o que diz o Salmo 131. Olha aí, Salmo 131. Vamos lá. Olha o que diz. Medite nisso aí. Vamos lá, rápido. Salmo 131. Isso. O Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Isso. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Tu está filmando direito. Uma pessoa resolvida, uma pessoa feliz, uma pessoa contente onde ela está. Observem, eu não me exercito em grandes. Eu não quero grande debate. O que eu já recebi é o suficiente para a minha vida. Eu estou satisfeito. O que ele diz mais aí? Ei, vai lá. Nem em coisas muito elevadas para mim. Pronto, tem irmão que ele é o seguinte, ele quer só criar coisa difícil, palavra difícil, enigma difícil, enrola um negócio, ele cria uns arranjos velhos, ele quer construir um negócio que a gente não sabe onde é que ele quer chegar. Um dia desse eu peguei um livro de um autor para me ler, como é o nome dele, rapaz, me esqueci agora, de hermenêutica. Aí eu fui lendo, meu irmão, porque quando eu começo um livro, mesmo que ele não preste, eu termino. Aí eu terminei esse livro, eu disse, eita, livro ruim, do começo ao fim, fica para lá sem mim. Porque tem pessoas que querem só, quer mostrar uma erudição, quer mostrar... E outra, arranhando um negócio. Aí pronto, aí ele para dizer que isso aqui é um apagador, aí ele vai não sei para onde, aí inventa, enrola, aí pronto, quando dá fé é só apagador. Eu conheço aí livro de filósofo que ele, para dizer uma coisinha, ele escreve 20 páginas, 30 páginas, aí no finalzinho ele vai dizer, é isso aqui. Por que tu não diz logo? Uma pessoa feliz, contente, é como o pastor já leu aqui, ele não se exercita em grandes... Não, ele não está atrás de ser grande, ele não tem a história lá do filósofo, que aí diz, o que tu queres que eu te dê? Ele disse, só quero que você, Diógenes, eu só quero que você saia da minha frente, que você está atrapalhando o sol da manhã que bate em mim. Oh, coisa linda! Quem é realizado, olha para cá, quem é realizado não tem inveja de ninguém. Às vezes eu posso ouvir uma pessoa e dizer, rapaz, que homem inteligente, não é assim? Que homem inteligente, mas tem irmão que é uma inveja doida, ele fica, eu quero saber onde ele aprendeu aquilo, eu quero saber qual é o livro, aí pronto, ele larga a mulher, ele larga o menino, ele larga as coisas, vai te aquietar, tu tá doido, rapaz? É ou não é? Ele fica desesperado, ele fica, rapaz, descobre para mim, compra aquele livro, ligeiro, te aquieta, tu não nasceu para ter a túnica de várias cores, são poucos. E às vezes, os que vão ter essa túnica aqui, serão como José. Caluniado pela esposa de Potifar, foi jogado na prisão, rejeitado pelos seus irmãos. Tu está preparado para enfrentar o que José enfrentou? Então, entenda aqui que não é só a questão de ter isso. Não é só essa questão. E observem bem que nós colocamos aqui. Eles disseram, aí vem o sonho, pronto. Ele não era só sonho, era profético. Agora tem uma coisa, quem tem promessa, pode te jogar na cela, pode te jogar na prisão, pode te jogar no calabouço, pode te vender para o ismaelita, pode te vender para o Egito, pode te mandar para a casa de Potifar, tu pode descer na prisão, mas quem tem promessa, chega no destino que Deus vai colocar ele. Eita, glória a Deus. É coisa boa, meus irmãos. É coisa do céu. Se vocês analisarem, Paulo, ele tinha promessa de Deus, era o escolhido. Observe que Deus diz, veja aí Atos 9:15, rapidinho, já para nós fecharmos aqui. Vamos lá, Atos 9:15, vamos lá. Atos 9:15. 9:15. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer. Será se tu está preparado para padecer? E Paulo, ele estava preparado para padecer ou não estava? Ele diz, em tudo, está lá em Filipenses 4, eu sei estar contente em, se eu tenho muito eu estou, se eu tenho pouco eu estou,
Se eu estou na prova, eu estou. Se eu tenho amigo, eu estou. Se eu não tenho amigo, eu estou. Era assim, era o nível, era a maturidade de Paulo. Estrutura. Meu Deus. Tem um hino de uma cantora que ela diz: para chegar até aqui, muitas lutas eu passei. Não é assim? Muitas provas, muitas batalhas. Eita, meu Deus. E aí nós vamos aqui. Pronto. Aqui, ó, José era um tipo de Cristo. Porque o pai amava, não é assim? E aí pronto. Agora vamos para a gente finalizar. O pastor já leu. Aqui você tem a insensibilidade dos seus. A Bíblia diz que depois que eles jogaram o menino lá no buraco, na cisterna, o que eles foram fazer? Foram comer. Vocês estão entendendo? Eles foram comer tranquilos. Aí eles depois disseram: não vamos matar ele não, insensibilidade. Não vamos matar ele não, vamos fazer o seguinte, vamos vender. E venderam. Observem bem que eu coloco aqui, observem bem, o valor de José para os seus irmãos. Quanto foi que eles venderam o irmão? 20 moedas, preço de um escravo. Olhe para cá, para os irmãos de José, tudo o que ele tinha, todo o sonho, toda a capacidade, toda a inteligência, a veste, a túnica colorida, para eles, seu irmão só valia o quê? Para os irmãos de José, José não valia nada. Às vezes para ti eu não valo nada. Às vezes aquele irmão que tem um talento lá na igreja, ele não vale nada. Só depois que as pessoas começam a ver é que alguém quer dar valor. Não é assim? É ou não é desse jeito? Agora eu tenho que entender, senhores presidentes de convenções, pastores, nós temos que admitir que tem homens que Deus dá mais. Sim ou não? Dá mais talentos. Tem mais habilidades. Agora também, olha para cá, se Deus te deu uma habilidade, se Deus te deu capacidade, se Deus te deu dom, se Deus te deu talento, não seja arrogante, prepotente, besta. Se Deus te usa para pregar, a Bíblia diz lá em Mateus 10, 8, 9, de graça recebeste, deixa de ser besta. Se der para ir de avião, vai de avião. Se der para ir de jumento, vai de jumento. Deixa de ser besta, tu não tem nada. Deixa de estar com o negócio de cobrar 30 mil, 40 mil, 25 mil. Irmão, me ajude aí, eu vivo só disso. Me dá uma oferta boa também, não é assim? Agora não exija nada. Deixa de estar botando banca. Vai cantar, entra sem pose. Vai pregar, entra sem charme. O dom é de Deus. A capacidade é de Deus. Tudo é de Deus. Ou seja, José para os irmãos não valia. Venderam ele como preço de um escravo. Eita, meus irmãos. Agora observem bem aqui que eu coloquei isso aqui, ó. Quem tem inveja. A Bíblia diz que Abimeleque disse para Isaac: sai daqui. Está lá no capítulo 26. Porque aonde ele cavava, dava água. Eita, glória a Deus. Rapaz, olha para cá. Quem tem a túnica de várias cores, aonde chegar Deus, olha para cá. Ei, invejoso, invejosa. Bota para ali. Tu tá filmando direito? Bota aqui na minha cara. Invejoso, invejosa. Tu pode ficar com dó, tu pode ficar com raiva, tu pode zangar, tu pode espernear, tu pode chupar pirulito, mas quem Deus deu promessa, tu pode invejar, tu pode botar nome dele em todo lugar, tu pode desejar maldade para ele, mas quanto mais tu deseja o mal, mais Deus levanta, porque tem homens que é amado do Senhor. Oh, glória a Deus. Leia aí Daniel 9, 23. Olha aí. Daniel 9, 23. Olha o que diz a Bíblia. 23. Daniel 9, 23. Vamos lá. Eita, glória a Deus. Das tuas súplicas, sim, saiu a ordem e eu vim para te declarar. Sim. Porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Porque é o quê? Muito amado. E os invejosos tentaram botar ele na cova do leão? Os invejosos tentaram destruir a vida dele? Mas quanto mais tentava, mais ele crescia.
E observem bem, esse aqui, se ele cavasse um poço em cima de uma pedra, dava água. Se ele cavasse aonde não tivesse nada, no deserto, dava água, porque ele tinha o quê? Promessa. Aí eles disseram, sai daqui, sai do nosso meio. Ele saiu, mas aonde ele chegava, que cavava, dava água, porque tinha promessa de Deus. Sabe por que tu deve se aquietar e não ter? Veja bem aí, Daniel, pastor, o senhor está dizendo que Deus dá mais, dá. E aí é o jeito de a gente se aquietar. Não adianta, Daniel primeiro, lá no versículo final do capítulo 1. Olha o que a Bíblia diz, vamos ver aí, Daniel primeiro. Vamos lá, olha o que diz a Bíblia. E eu vou encerrar aqui, vamos lá. E Daniel... E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia no seu reino. Pode ir. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Pronto. E Daniel se destaca mais do que eles. Os 3 companheiros, não era? Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Azarias, Misael e Ananias. Eles tinham inteligência? Eles tinham sabedoria? Eles tinham graça? Mas quem estava acima deles? Quem era que tinha a túnica de várias cores? Então, pronto, acabou.